Um crime sem sangue, mas com pétalas espalhadas como pistas. Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião Arrow. Conte nos comentários de onde está nos ouvindo hoje. Adoro ler cada mensagem que vocês deixam. Vamos direto ao mistério. Foi o cheiro que primeiro disse a Lady Alberton que algo estava errado. Não o cheiro acre de sangue ou o cheiro forte de pólvora, mas o perfume inesperado de rosas, rico e inebriante, flutuando pela ala leste da Alberton House, onde nenhuma rosa deveria ter florescido. Lá fora, a chuva batia nas enormes janelas da galeria de inverno da mansão, um tamborilar sombrio e constante. Lá dentro, o silêncio era anormal. O relógio de pêndulo, normalmente tão pontual, havia parado às 4:30. As roses, frescas, carmesim, espalhadas como o rastro de um amante descuidado pelo chão de mármore, levavam à porta do escritório. Lady Halberton hesitated. Não era uma mulher fantasiosa, nem propensa a melodramas, mas era uma Alberton, e Albertons nunca fugiam do medo. Ela abriu a porta. A visão que seus olhos tiveram era quase bela em seu horror. Ali, curvado sobre a escrivaninha de nogueira entalhada, como se estivesse rezando, estava seu sobrinho Miles Alberton. 34 anos, rico, brilhante, e até aquele momento, bastante vivo. Seus cabelos louros caíam sobre uma folha de papel mata-borrão encharcada de tinta escura. Nenhum sangue, nenhum sinal de violência. Apenas a imobilidade sinistra de um corpo que não era mais habitado. E ao lado dele, delicadamente colocada sobre o tapete de couro verde, havia uma única pétala de rosa. 3 dias depois, Hercule Poirot estava na sala de estar dos Alberton, examinando as garrafas de cristal na mesa de bebidas com um olhar de leve desaprovação. Mon Dieu, murmurou-ele. Que desordem. A garrafa de conhaque aqui, e os copos sujos. Ah, não, isso já conta uma história, NSC é paz. Ao lado dele, o inspetor-chefe Charles Farley se mexeu com a paciência exausta de um homem frequentemente deslumbrado pelo espetáculo. O médico disse que houve insuficiência cardíaca. Nenhum sinal de luta. Porta trancada por dentro. O homem estava sozinho, trabalhando em seu último livro, algo sobre simbologia antiga e metáforas poéticas, pelo que entendi. Poirot se virou, levantando um dedo. E, no entanto, é a metáfora que me incomoda. Um homem morre, de repente, inexplicavelmente. Sem sinais de trauma. Mas ele deixa para trás. Apontou delicadamente para a mesa lateral, onde a pétala havia sido cuidadosamente preservada entre pratos de vidro. Uma única pétala de rosa. Por quê? Poderia ter vindo de um buquê, Farley sugeriu, dando de ombros. Poirot arqueou uma sobrancelha. E onde está esse buquê, mon ami? Farley ficou em silêncio. Lady Alberton entrou então, com uma expressão composta, quase escultural. Seu colar de pérolas jazia perfeitamente imóvel contra a gola alta. Monsieur Poirot, disse ela, em tom seco, obrigada por ter vindo. A morte do meu sobrinho foi uma tragédia, mas algo não me parece certo. Pérola. O relógio. O silêncio. Tudo parecia arranjado. Poirot inclinou a cabeça. Madame, eu também não gosto do que é organizado da maneira errada. Sejamos organizados. Sim? Primeiro, os fatos. Depois, a psicologia. Sempre, o motivo. Alguém se beneficiou com a morte do Monsieur Alberton, não é? O olhar de Lady Alberton vacilou por um breve segundo. Ah, muitos poderiam, disse ela suavemente. Miles não era amado por todos. Nem mesmo por sua família. Principalmente. Ela fez uma pausa. Sim? Perguntou Poirot. Especialmente não pela irmã dele. Pela noiva dele. Ou pelo biógrafo dele. Os olhos de Poirot se estreitaram. Então, vamos falar com eles. Um por um. A verdade, madame, é como a rosa. Floresce quando está pronta. Mas os espinhos, eles sempre vêm primeiro. Os sapatos engraxados de Poirot batiam suavemente no chão de mármore enquanto Lady Alberton o conduzia em direção à galeria de inverno.
os saltos estalando em um ritmo cadenciado. Lá fora, a chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas a charneca além da mansão permanecia envolta em cinza. No silêncio ornamentado da casa Alberton, tudo parecia equilibrado, congelado à beira de uma verdade mais profunda. Todos se reuniram na sala de estar, disse Lady Alberton. A seu pedido. Merci, madame. E a senhora não falou com eles profundamente desde o incidente. Mantive a conversa leave. Temi interferência. Meus instintos me diziam que aquela não era uma morte comum. Seus instintos lhe servem bem, disse Poirot, curvando-se levemente e respeitosamente. Agora, vamos conhecer os enlutados. A sala de estar era vasta, com móveis de veludo desbotados, porém imponentes, e um fogo baixo tremulava na lareira. 3 pessoas estavam sentadas, com expressões que variavam da tristeza rígida à compostura vigilante. Poirot entrou com um andar preciso, as mãos cuidadosamente cruzadas atrás das costas. Seus olhos percorreram a sala não como os de um convidado, mas como os de um homem que lia uma cena que já conhecia em parte. Farley estava perto da lareira, de braços cruzados, acenando levemente com a cabeça para indicar que todos estavam presentes. Senhores, senhoras, começou Poirot com uma leve reverência, perdoem a intrusão em seu luto. Sou Hercule Poirot. Fui convidado para investigar a morte do Sr. Miles Alberton. Talvez seja um assunto delicado, mas acredito que a delicadeza muitas vezes esconde perigos. Devemos ser exatos, honestos, e acima de tudo, devemos observar. Ele se virou primeiro para a mulher mais próxima da janela. Ela tinha quase 30 anos, era incrivelmente pálida, com cabelos castanho-avermelhados presos em um coque cuidadoso. Seu vestido era de um azul marinho profundo, quase preto. Você é a senhorita Celestine Vale, disse Poirot gentilmente. Ela ergueu os olhos. Sim. A noiva do Miles. Você estava presente na casa naquele dia. Ela assentiu. Eu estava aqui. Eu tinha acabado de descer do meu quarto quando Lady Alberton o encontrou. Eu deveria tomar chá com ele às 4. Poirot inclinou a cabeça. A hora em que dizem que ele morreu. Eu nunca pensei. Ela começou, mas hesitou. Ele era perfeitamente saudável. E feliz, pelo menos eu acreditava nisso. Poirot não interrompeu. Apenas a observou com aqueles olhos atentos, notando o leve tremor em suas mãos, o modo como seu olhar se voltava para a pétala de rosa na mesa lateral. Seu relacionamento com Monsieur Alberton era harmonioso. Tínhamos diferenças. Ele era apaixonado pelo trabalho. Distraito. E às vezes, exigente. Você quer dizer controlar, talvez. Ela hesitou. Exigent, sim. Mas ele me amava. Poirot deu um sorriso fraco e indecifrável. E a senhora, mademoiselle, o amava? Os olhos de Celestine se voltaram para Lady Alberton e depois voltaram. Fils. É claro. Poirot se virou. E aqui temos a irmã. Sim? Mademoiselle Daphne Halberton. A segunda mulher, que estava sentada ereta e rígida em uma poltrona, assentiu friamente. Sua semelhança com Miles era impressionante, o mesmo nariz pontudo, os mesmos olhos estreitos, mas os dela eram mais frios. Receio nunca ter gostado de entrevistas, disse ela. Mas vou cooperar. Poirot se aproximou da cadeira dela com uma leve inclinação de cabeça. Merci. Soube que você também mora aqui. Sim. Desde que nosso pai morreu. A propriedade passou para Miles, mas nós administramos as coisas, juntos. E como eram suas relações com seu irmão? Daphne deu um pequeno sorriso. Digamos que nos respeitávamos. Admiração, talvez. Mas não afeição. Por que não houve afeto? O senhor já sabe, Monsieur. Meu irmão era um homem brilhante, mas era cruel quando lhe agradava. Principalmente com as pessoas próximas. E mesmo assim você permaneceu sob o teto dele. Por falta de outras opções, disse ela, rápido demais. Depois, corrigindo-se,
E porque eu acreditava que a propriedade precisava de supervisão. Poirot assentiu pensativo. Você não aprovou o noivado dele, presumo? Eu não desaprovei, disse ela com uma diplomacia frágil. Celestine é agradável o suficiente. Mas o casamento era mais uma questão de estética. Miles gostou da ideia de se casar com uma poetisa com elegância social. Poirot fez uma pausa e então se virou para o último homem sentado perto da lareira. Era mais velho que os outros, talvez com quase 50 anos, com têmporas grisalhas e um ar acadêmico. Um bloco de notas estava dobrado cuidadosamente em seu colo, e a ponta de uma caneta-tinteiro estava visível no bolso do paletó. O senhor deve ser o Sr. Oliver Stendhal, disse Poirot. Biografo do falecito Monsieur Halberton. Sim. A voz era cortante, ensaiada. Tenho trabalhado em um estudo definitivo das contribuições de Miles para a literatura simbólica e a poética metafísica. Poirot inclinou a cabeça. Ele era um sujeito cooperativo. Stendhal deu uma risada curta. Ele não era. Era exigente ao ponto da loucura e generoso apenas com opiniões sobre sua própria genialidade. Mas também era brilhante. Você o admirava, então? Eu respeitava a sua mente, disse Stendhal. Mas não posso dizer que o lamento como um amigo. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. Então, deixe-me perguntar. Sobre o que vocês conversaram com ele pela última vez? Estávamos discutindo sobre a estrutura do manuscrito. Ele queria controlar como certos aspectos pessoais seriam retratados. Temia que o excesso de honestidade pudesse prejudicar sua imagem. A expressão de Poirot mudou imperceptivelmente. Havia algo específico que ele queria esconder? Stendhal pareceu vagamente entretido. Tudo com Miles era escondido. Ele organizava sua vida como se a estivesse escrevendo na terceira pessoa. Poirot assentiu lentamente e então se virou do fogo. É sempre fascinante, murmurou ele, como os mortos começam a falar através das memórias dos vivos. Mas memórias podem ser arranjadas, como pétalas em um túmulo. Ele caminhou até a mesa da garrafa novamente, seus dedos passando suavemente sobre sua superfície. Ninguém saiu de casa naquela tarde, ele perguntou. Todos os presentes foram contabilizados, confirmou Farley. Havia 2 funcionários de plantão. A senhora Tiny, a governanta, e Forbes, o camareiro. Ambos disseram que ninguém entrou ou saiu. Poirot olhou para a porta do escritório, visível no final do corredor. O quarto estava trancado, disse ele. E ainda assim, ele parou de falar e olhou novamente para a pétala preservada. O que foi? Perguntou Celestine, incapaz de se conter. Poirot não respondeu diretamente. Em vez disso, caminhou em direção à lareira e examinou a prateleira acima dela. Um quarto trancado, refletiu ele. Um homem sem nenhuma doença conhecida. Um rastro de pétalas de rosa. Uma única pétala deixada na mesa. Nenhum bilhete. Nenhuma luta. Nenhum sinal de violência. Ele se virou para eles. Meus amigos, vocês não veem? Esta morte foi encenada. Como uma cena de peça. E acredito que quem a escreveu com muito cuidado. Encenado? E com Daphne Halberton. Mas quem chegaria a esse ponto? Poirot deu de ombros delicadamente. É isso que precisamos descobrir. Mas há uma mente em ação aqui. Uma mente que fala não por meio de balas ou veneno, mas por metáforas. Ele foi até a janela, sua silhueta delineada contra a névoa suave e prateada além do vidro. E então, disse ele gentilmente, precisamos falar com todos novamente. Mas desta vez de forma diferente. Precisamos descobrir quem sabia o que e quando. Não onde estavam, mas o que sentiam. Quem temia Miles Halberton? Quem o amava? Quem o invejava? Ele se virou. E, o mais curioso, quem conhecia o simbolismo da rosa? Ninguém respondeu. Mas Poirot viu naquele momento apenas um vislumbre. Na postura de Oliver Stendhal.
no jeito como ele se mexia levemente na cadeira. Não de medo. Não de surpresa. Com reconhecimento. Poirot sorriu, apenas levemente. As pétalas já estavam começando a se encaixar. A luz do fim da tarde já havia diminuído quando Poirot solicitou que os empregados domésticos fossem chamados para entrevistas. Lá fora, a névoa havia se adensado em uma névoa fria que obscurecia os contornos das sebes distantes. Poirot, agora sentado no escritório onde Miles Alberton fora encontrado morto, pousou os dedos levemente na borda polida da escrivaninha. Pedirá que nada fosse mexido. A pétala de rosa solitária, sob o vidro, havia sido devolvida ao seu lugar exato sobre o tapete de couro verde. Ele examinou a cena novamente, lentamente. A cadeira, ligeiramente recuada, como se Miles tivesse acabado de se inclinar para a frente. O mata-borrão, manchado de preto, embora o tinteiro estivesse seco. O relógio sobre a lareira, com os ponteiros congelados às 4:30. Um livro no canto direito da escrivaninha. Os simbolistas e a linguagem do silêncio. A publicação mais recente de Alberton. Poirot bateu nele uma vez com a ponta do dedo enluvado. A porta rangeu levemente quando a senhora Tiny entrou, com as costas eretas e a dignidade inconsciente de um longo serviço doméstico. Era uma mulher de talvez 60 anos, com olhos cinzentos penetrantes e mãos cruzadas sobre o avental. Monsieur Poirot, disse ela com um aceno respeitoso. O senhor queria falar comigo. Ele gesticulou gentilmente em direção à poltrona à sua frente. Por favor, madam. Sente-se. Vamos falar francamente. Sim? Não estou pedindo para especular, apenas para lembrar. Ela deu um aceno cauteloso e sentou-se rigidamente. Você estava aqui na tarde da morte. Sim, senhor. Fiquei na lavanderia a maior parte da tarde, até trazer a bandeja de chá. Isso deve ter sido às 4:20. Você trouxe isso para esta sala? Não, senhor. O senhor Alberton preferia vir à sala de estar para tomar chá, a menos que solicitasse expressamente o contrário. Naquele dia, encontrei a bandeja ainda no corredor. Ela não havia sido tocada. Você não bateu? Sim, senhor. 2 vezes. Mas não houve resposta. Presumi que ele estivesse imerso no trabalho. Ele frequentemente não gostava de interrupções. Poirot assentiu lentamente. Você não achou o silêncio estranho? Achei que era típico. Mas quando Lady Alberton deu o alarme, aí comecei a pensar diferente. Você não viu mais ninguém no corredor? Ela hesitou. Acertar. Alberton passou por mim uma vez. Ela desceu as escadas enquanto eu carregava a bandeja de chá de volta para a cozinha. Ela estava pálida. Ela disse alguma coisa. Não, senhor. Apenas assenti. Poirot fez uma anotação mental. O momento exato colocou Daphne no corredor perto do escritório, pouco depois de Miles não ter respondido. Perto demais para ser coincidência, mas não perto o suficiente para ser uma acusação. Merci, madame, disse ele com um sorriso suave. Pode mandar o Forbes, por favor. Forbes, o criado, entrou com o ar de quem se desculpa, acostumado a se mover invisivelmente. Tinha 30 e poucos anos, era magro, tinha cabelos lisos e o olhar tenso de um homem treinado para não falar a menos que lhe dirigissem a palavra. O senhor atendeu o senhor Alberton diretamente? Perguntou Poirot assim que a porta se fechou. Sim, senhor. Há cerca de 4 anos. Você estava com ele naquela manhã? Ajudei-o a se vestir às 10, como de costume. Ele estava de bom humor. Pedi que a papelaria me enviasse um caderno novo. Ele escreveu naquele dia. Parecia que pretendia, senhor. Poirot bateu na mesa. E ele pediu algum item em comum? Livros, flores, materiais de escrita não muito usados. Forbes piscou ao ouvir a palavra flores. Não, senhor. Nada disso. Mas ele recebeu flores, não é? O criado pareceu inquieto. Ele recebia bilhetes com frequência. De leitores. Alguns incluíam rosas ou pétalas secas.
Mulheres poéticas, principalmente. E o mais recente. Teve uma semana passada. Sem bilhete. Só uma rosa vermelha deixada numa caixa sem identificação. A senhora Tiny e eu vimos. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. E o que o Sr. Alberton fez com ela? Joguei no fogo, senhor. Poirot arquiu a sobrancelha. Ah! Ele não guardou. Não, senhor. Ele pareceu irritado. Resmungou algo sobre sentimento infantil e queimou. Alguém mais viu isso? Ninguém além de mim, senhor. A senhorita Vale estava lá em cima. Poirot assentiu uma vez. Obrigado, Forbes. Só isso. Quando o criado saiu, Poirot permaneceu no escritório por mais um instante. Abriu o caderno sobre a escrivaninha. Limpo, sem marcas. Em seguida, verificou o livro novamente, os simbolistas e a linguagem do silêncio, folheando até a dedicatória. A beleza do que permanece não dito. Ele fechou-a suavemente. Momentos depois, Poirot se viu de volta à sala de estar, com a família agora ligeiramente dispersa. Lady Alberton havia se retirado por um instante para atender uma visita, e Farley estava de pé perto das estantes, de braços cruzados, observando Poirot com curiosidade comedida. Alguma coisa útil da equipe? Perguntou Farley. Não é conclusivo, murmurou Poirot. Mas a pista está começando a tomar forma. Ainda não chegamos ao cerne da questão, mas a circundamos. As pistas, sussurram, inspetor-chefe, não gritem. Poirot olhou ao redor. Celestine Vale estava sentada novamente perto da janela, com o olhar distante. Daphne não havia retornado. Oliver Stendhal havia saído para a biblioteca, mas seu casaco permanecia no braço da cadeira. Poirot se aproximou de Celestine em silêncio. Mademoiselle, disse ele. Posso falar com a senhora mais uma vez? Em segredo. Ela olhou para cima, assustada. Claro. Ele a levou para um canto tranquilo da sala e manteve a voz baixa. O Sr. Alberton alguma vez compartilhou com você o conteúdo do manuscrito que ele estava escrevendo. O rosto dela se contraiu. Não em detalhes. Ele era reservado sobre isso. Ele só me disse que seria a publicação mais pessoal que ele já havia feito. Que selaria seu legado. Poirot observou-a atentamente. Isso a assustou. Ela hesitou. Sim, eu estava com medo do que ele poderia revelar. Sobre nós. Você quer dizer segredos? Não. Quero dizer a visão que ele tinha de nós. De mim. Ele era cruel na forma como transformava emoções reais em metáforas. Usava pessoas como símbolos. Era perturbador. Poirot assentiu. Ele alguma vez mencionou uma rosa. Ela franziu a testa. Só uma vez. Ele disse que eu o lembrava de uma rosa no inverno. Algo bonito, mas quebradiço. Algo que não sobreviveria ao degelo. Poirot não disse nada por um longo momento. Então, e você deixou alguma? Lembranca? Cartas? Pétalas? Ela pareceu alarmada. Não, nada disso. Ele assentiu levemente e deu um passo para trás. Obrigado, mademoiselle. Sua honestidade é muito apreciada. Ao retornar ao seu assento, o olhar de Poirot se voltou para a porta. Daphne havia retornado e agora estava encostada na soleira, observando-os. Poirot se aproximou. Mademoiselle Alberton, disse ele com uma calma deliberada. Posso falar com a senhora a sós? Ela deu um sorrisinho sombrio. Achei que sim. Eles entraram no corredor, onde um longo espelho os refletia em uma silhueta fantasmagórica. Serei franco, começou Poirot. Você foi visto passando pelo escritório logo depois que o chá foi servido. Mas não bateu. Não precisei. Eu sabia que ele não ia atender. Essa é uma certeza curiosa. Daphne cruzou os braços. Miles tinha uma rotina. Quando trabalhava, ele se isolava do mundo. Eu respeitava isso. A voz de Poirot suavizou-se. Mesmo quando ele te excluiu.
A compostura de Daphne se quebrou por um breve segundo. Ele não me excluía apenas, Monsieur. Ele tentou me apagar. Apagar. Ele mandou redigir um novo testamento. Eu o ouvi conversando com o advogado. Ele planejava me excluir completamente. Deixar tudo para Celestine e o fundo editorial. Disse que eu era um resquício de uma casa decadente. Você não o confrontou? Não. O que mudaria? Poirot assentiu lentamente. E a rosa? O que ela significa para você? Ela olhou diretamente para ele. Para mim? Nada. Para Miles? Sempre foi um símbolo. Ele costumava dizer que a vida era um jardim que podávamos tarde demais. Poirot fez uma pausa. E Oliver Stendhal? Miles compartilhou o manuscrito com ele. Ela hesitou. Ele dividiu partes. Mas não o fim. Essa era a parte que ele guardava. Ele disse que seria sua vingança mais silenciosa. Poirot olhou para o corredor em direção ao escritório. Então precisamos lê-lo, disse ele suavemente. Mas o caderno estava em branco, respondeu Daphne. Sim, murmurou Poirot. Mas não acho que a história tenha terminado aí. Não, mademoiselle. Acho que o verdadeiro manuscrito, aquele com o capítulo final, foi escondido. Ela olhou fixamente para ele. Escondido onde? Os olhos de Poirot se estreitaram levemente, sua voz baixa e segura. À vista de todos. Poirot permaneceu imóvel no corredor por muito tempo depois de Daphne Alberton ter se virado, com os olhos semicerrados, como se estivesse ouvindo pensamentos que só ele conseguia ouvir. No espelho polido à sua frente, o reflexo da casa Alberton cintilava fracamente, distorcido pela luz fraca e pelo silêncio cada vez mais profundo que envolvia os corredores como uma mortalha. A frase ecoou novamente em sua mente. Sua vingança mais silenciosa. Uma frase com dentes. Ele voltou para o escritório, fechando a porta delicadamente atrás de si. O aroma permanecia, madeira polida, papel velho e, levemente, apenas levemente, algo mais doce. Rosa. Não perfume. Algo natural, mais delicado. Era suave agora, mas real. Ele se aproximou da mesa novamente. Algo o atormentava desde a primeira vez que vira a cena. O mata-borrão intocado, o relógio parado, o posicionamento cuidadoso da pétala de rosa, era uma composição, não uma coincidência. E, como qualquer verdadeiro artista, Alberton não teria deixado sua obra incompleta. Os olhos de Poirot percorreram a sala novamente e então se fixaram na estante esculpida à direita da lareira. O gosto de Miles por literatura sempre pendera para o simbólico. Yeats, Mallarmé, Rilke. Poesia enchia a maior parte das prateleiras, intercalada com excentricidades. Uma coletânea de cartas de Nerval, um volume fino de As Flores do Mal, e ao lado, incongruentemente, um exemplar desgastado de O Livro do Design de Jardins. Poirot estendeu a mão e retirou o livro de jardinagem, franzindo a testa. Não havia poeira na lombada, ao contrário dos volumes ao lado. Uma fina linha de madeira mais limpa percorria a borda superior. Ele abriu o livro lentamente. Lá dentro, escavado com cuidadosa precisão, havia um compartimento escondido. Dentro dele. Um segundo caderno, menor que o que estava sobre a escrivaninha. A capa não tinha título nem relevo. Simples, preta e discreta. Os dedos de Poirot pairaram sobre ele por um instante antes de retirá-lo. Ele retornou à mesa e a abriu delicadamente. A primeira página datava de 2 semanas antes da morte. Seguiu-se uma série de entradas. Prosa densa, quase febril, não na forma de um diário, mas de um tratado. Um acerto de contas filosófico. Anotações sobre identidade, simbolismo, a dualidade entre persona e self. Poirot virou página após página. A princípio, era abstrato, divagações de um homem obcecado por legado e metáforas. Mas então, entrelaçadas às reflexões, surgiram referências inconfundíveis em suas alusões. Ela não me ama. Nunca amou. Mas ela desempenhou seu papel porque isso a lisonjeava, porque dava público à sua poesia.
Ele se diz meu biógrafo, mas é um parasita. Ele espera meu declínio como um abutre espera um tropeço. Daphne me observa como se observa um monarca velho demais para governar. Ela aguarda meu fim, não com crueldade, mas com paciência. Poirot estreitou os olhos. Ele abriu a última entrada. Era curta. Sem data. A rosa é um símbolo. Sim. Mas não apenas de beleza. É um aviso. Ela floresce por um instante antes de morrer. Que eles entendam isso, se puderem. Que vejam o que resta quando as pétalas caem. Poirot fechou o caderno. Não houve confissão direta. Nenhuma admissão de intenção suicida ou morte planejada. Mas o tom, a escolha das palavras, tudo apontava para algo deliberado. Não desespero. Não exatamente. Algo mais teatral. Ele havia encenado sua morte como a metáfora final de uma vida inteira de identidade cuidadosamente selecionada. Mas seria realmente suicídio? Ele se afastou da mesa e olhou novamente para a porta trancada. A chave fora encontrada no bolso de Miles. As janelas estavam trancadas. Nenhum sinal de violência, nenhum hematoma, nenhum sangue. Mas o caderno fora escondido, depois da morte dele ou antes. Eis a questão. Ele precisava saber mais. Mais tarde naquela noite, Poirot teve uma conversa tranquila na sala de estar com o inspetor-chefe Farley, Celestine e Oliver Stendhal. Daphne estava notavelmente ausente, tendo se recolhido ao andar de cima com uma dor de cabeça declarada. Poirot segurava o caderno preto nas mãos enquanto se dirigia à sala. O senhor Alberton nos deixou uma mensagem final, disse ele calmamente. Uma série de anotações. Não um diário, mas uma declaração de propósito. De percepção. De dor. Celestine inclinou-se ligeiramente para a frente. O que está escrito? Fala de você, mademoiselle. De todas vocês. Não em nomes, mas em papéis. Ele via cada uma de vocês como uma figura em uma estrutura simbólica. Um triângulo, talvez. Amante. Historiadora. Herdera. Stendhal se remexeu na cadeira. E qual é a sua interpretação, Monsieur Poirot? Que ele temia ser mal lembrado. Que esperava, através da morte, controlar seu legado com mais perfeição do que em vida. Farley finalmente falou. Você está dizendo que isso foi suicídio? Poirot sustentou o olhar do inspetor. Estou dizendo que ele construiu uma morte que pretendia parecer suicídio. Mas não porque desejasse morrer em silêncio. Porque desejava ser descoberto. Deixar para trás um enigma final. Uma performance. Celestine estava pálida agora, com os olhos arregalados. Mas o que isso significa? Significa, disse Poirot suavemente, que outra pessoa sabia sobre o caderno. Ele se levantou e caminhou até a mesa de decantadores, onde os copos já estavam enxaguados e secos. Alguém o temeu. Ou talvez o tenha compreendido mal. E o tiraram da escrivaninha depois da morte dele. O esconderam, o enterraram naquele livro oco. Um gesto não de culpa, talvez, mas de controle. Stendhal lançou-lhe um olhar penetrante. Por que não queimá-lo? Ah, disse Poirot, virando-se. Porque uma queimadura deixa uma lacuna. Uma pergunta. Uma forma oca que convida a suspeita. Mas um caderno não encontrado. Isso é silencioso. Não causa ondulações. Stendhal levantou-se lentamente da cadeira. Está me acusando. Não acuso ninguém. Ainda não. Mas observo. E o que observo é isto. Miles Alberton deixou uma mensagem que deveria ser ouvida. Alguém a silenciou. Esse silêncio. Ele fala muito alto. A sala permaneceu silenciosa. Poirot caminhou em direção à lareira. Há outro detalhe, disse ele, quase distraidamente. O relógio. Parou às 4:30. E, no entanto, o corpo foi encontrado às 5. Ninguém ouviu o sino. Farley franziu a testa. Talvez tenha simplesmente falhado. Ou, disse Poirot, virando-se para encará-los, foi interrompido deliberadamente.
Um símbolo, novamente, para marcar o momento. Mas por que parar às 4:30? Não às 4, quando o chá foi trazido. Não às 5, quando o corpo foi descoberto. Ele deixou a questão pairar no ar. Celestine engoliu em seco. Então, o que você está dizendo? Poirot olhou para o corredor, para o escritório agora envolto na sombra da noite. Estou dizendo, murmurou ele, que a hora da morte pode não ser a que presumimos. Que alguém nesta casa alterou a cena, não para enganar a polícia, mas para completar a encenação que o próprio Miles começou. Se por amor, medo ou culpa, ainda não sei. A voz de Stendhal estava tensa. Você mesmo disse. Sem veneno. Sem ferimento. Trancado por dentro. Não é essa a definição de suicídio? Poro ascenso lentamente. E, no entanto, Messier, há algo perfeito demais nisso. Não é a violência da verdade. É a elegância da ilusão. Então ele se curvou levemente. Agora, se me dão licença, acho que preciso dar uma volta pelos jardins. Às vezes, as flores nos contam o que as pétalas esqueceram. E com isso, Poirot se virou e desapareceu no corredor, deixando os outros se perguntando. Quem, entre eles, ousara reescrever o final do último poema de Miles Alberton? O ar nos jardins estava mais frio do que Poirot previra. A névoa havia se adensado em um véu prateado que se agarrava ao chão, flutuando como um fantasma pela grama. As rosas, antes vibrantes ao longo do muro voltado para o sul da casa Alberton, agora contrastavam fortemente com o ar cinzento, suas pétalas vermelho-escuras carregadas de orvalho. Poirot caminhava lentamente pelo caminho de cascalho, com as mãos atrás das costas, os pensamentos precisos e ordenados. Ele não pedirá a ninguém que o acompanhasse. Precisava de solidão, silêncio suficiente para ouvir o ritmo de seus pensamentos, sem ser interrompido por contradição ou persuasão. Pois este caso, acima de tudo, era uma questão de intenção. Não do que havia sido feito, mas do porquê de ter sido arranjado daquela forma. A pétala de rosa não era um floreio. Era a peça central. O ato fora construído como um poema, intencional na imagem, deliberado nos detalhes. O relógio parado, o estudo preservado, a pétala colocada exatamente como deveria. Poirot não deixará de notar que ela não havia caído. Não, ela havia sido colocada. Ele parou perto do caramanchão, na extremidade mais distante do jardim, onde a treliça exibia a variedade trepadeira sobre a qual Miles escrevera certa vez em um diário literário. Rosa gallica versicolor, a rosa listrada da ilusão. Poirot ajoelhou-se levemente e examinou o solo. Úmido intacado. Mas a planta em si, sim, ali estava algo. Uma única flor faltando no caule. Recentemente colhida. O caule havia sido cortado com uma lâmina, não arrancado pelo vento ou pela queda natural. Ele se endireitou, enxugando a umidade das luvas. Aquilo não viera do buquê de uma florista. Viera do próprio jardim. O que significava que alguém havia colhido a rosa deliberadamente. E só alguém familiarizado com o ritmo diário da casa poderia ter previsto que passaria despercebido. Sua respiração se enrolou no ar enquanto ele se virava de volta para casa. Algo o atiçou na memória, um comentário, pequeno e descartável, feito na sala de estar. Celestine dissera. Ele disse que eu o lembrava de uma rosa no inverno. Algo bonito, mas quebradiço. Algo que não sobreviveria ao degelo. Teria ela trazido a rosa para completar a metáfora? Ou alguém o teria feito em seu nome? Talvez até em seu nome? De volta à casa, o fogo havia sido atiçado e queimado lentamente na sala de estar. Stendhal havia saído, assim como Farley, provavelmente conferenciando com os guardas de plantão noturno. Celestine permaneceu sentada sozinha com uma xícara de chá intocada, com uma expressão indecifrável. Poirot se aproximou delicadamente, o som suave de seus sapatos no carpete sendo o único som no cômodo. Você parece preocupada, mademoiselle, ele disse suavemente. Ela olhou para cima. Eu estava pensando. No que você disse. Na apresentação.
Poirot sentou-se à sua frente. E qual é a sua conclusão? Ela hesitou. Que talvez ele pretendesse deixar mais do que apenas um manuscrito. Que as pessoas ao seu redor, suas reações, sua culpa, eram a verdadeira declaração. Talvez, admitiu Poirot. E qual seria a sua reação? Ela olhou para as mãos. Acho que ele queria que eu me arrependesse. Você não. Lamento ele. O que ele se tornou. O que ele tentou me transformar. Poirot e observo atentamente. Você já teve medo dele? Às vezes. Sua voz era quase inaudível. Quando ele estava com raiva, ele se refugiava na linguagem. Ele te feria não com palavras ditas, mas escritas. Capturadas. Imortalizadas. Então você acredita que esse ato final foi de vingança? Ela piscou, e Poirot viu as lágrimas firmemente contidas. Não vingança. Controle. Poirot assentiu lentamente. Ele deixou um caderno, como você sabe. Não um bilhete de suicídio, mas um acerto de contas. Uma mensagem para os vivos, não para os mortos. Eu gostaria de ler. Receio que isso não seja possível. Ela olhou para ele com severidade. Por que não? Porque alguém já tentou apagá-la uma vez. Revelá-la agora seria tentar as mesmas mãos novamente. E até que eu saiba de quem são as mãos, não permitirei que a mensagem desapareça uma segunda vez. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e Daphne Alberton entrou, agora vestida com um grosso casaco de lã, o olhar penetrante. Você foi ao jardim, disse ela, sem preâmbulos. Sim, disse Poirot calmamente. Você encontrou a roseira, eu suponho. A flor que falta, sim. Um espécime bastante raro, cultivado sob sua supervisão. Meu irmão adorava aquela rosa. Era um projeto de vaidade. Mas ele nunca entendeu que as rosas, assim como as pessoas, não podem ser forçadas a florescer na estação errada. Um belo sentimento, disse Poirot. E curioso também, porque acredito que alguém tentou forçar exatamente isso. Fazer uma rosa de inverno florescer não por natureza, mas por metáfora. Ela cruzou os braços. Você acha que fui eu? Acho, disse Poirot, que todos nesta casa ajudaram a escrever esta história. Alguns por ação. Alguns por silêncio. Houve uma pausa. O tom de Daphne mudou. Você disse que ele deixou um caderno. Se ele escreveu algo sobre mim, eu gostaria de saber. Ele não os nomeou. Nem uma vez. Ele se referiu a todos vocês apenas por papéis, símbolos, funções em sua mitologia particular. Ela apertou o maxilar. Era assim que ele vivia. Disse Poirot. Observando as pessoas como personagens de um romance que ainda não tinha terminado. Poirot assentiu. E, no entanto, não resistiu a deixar um final. Ela o encarou por um longo momento. Diga-me, Monsieur Poirot, o senhor acredita que ele morreu pelas próprias mãos? Acredito que ele preparou o cenário, disse Poirot. Mas se a cortina caiu por vontade própria, ou se alguém a puxou prematuramente, ainda não sei. Ele então se levantou e ajeitou delicadamente a dobra dos punhos da camisa. Mas eu vou, acrescentou. Ele retornou ao escritório mais uma vez, precisando vê-lo novamente com novos olhos. A noite já havia caído completamente. As cortinas estavam fechadas, e uma luminária suave sobre a escrivaninha lançava um halo quente sobre o mata-borrão. Poirot estudou a mancha de tinta novamente. Grande demais para um simples vazamento. Ele levantou o mata-borrão e encontrou o que suspeitava. Embaixo dele, o tapete de escrita havia sido cortado. Um pequeno corte, feito com maestria, bem na borda. Ele pegou um estilete fino da gaveta e alargou delicadamente a costura. Uma segunda folha, mais fina, estava escondida ali. Dobrada. Um pouco amarelada, escrita pela letra de Miles. Não é um bilhete de suicídio. É um poema. Mas uma com significado. Ele leu em silêncio. Não quando a rosa cai, mas quando a mão que a colocou é vista, a verdade florescerá.
Ele ficou parado por um longo momento. Então Miles sabia. Não apenas que alguém o encontraria, mas que completaria a cena. O colaborador final. Aquele que havia colocado a pétala. Alguém próximo o suficiente para entender a metáfora. Poirot dobrou o papel cuidadosamente e o colocou no bolso interno. Era hora de acabar com a farsa. Amanhã, ele reuniria todos eles. E ele faria a pergunta que nenhum deles ousara dizer em voz alta. Quem colocou a rosa? Amanhã amanheceu cinzenta e monótona sobre a casa Alberton, o céu coberto de nuvens, como cinza sobre um pergaminho. Os jardins estavam pesados de orvalho, a terra encharcada pelos dias de garoa, e as roseiras pareciam cansadas, mais esculturas do que flora na penumbra. Lá dentro, Hercule Poirot acordara cedo. Movia-se pela casa com um silêncio deliberado, imaculado como sempre, trajando um terno cinza claro e uma gravata azul clara, com bigodes tão simétricos quanto os botões do colete. Levava consigo o poema dobrado encontrado sob o mataborrão, os versos agora memorizados, cada palavra um sino que soava mais claramente a cada passo. Às 8 horas, ele havia convocado todos eles. Lady Alberton sentou-se ereta na poltrona mais próxima da lareira, com a bengala ao lado, os olhos brilhantes por trás do estoicismo habitual. Daphne estava perto da janela, de braços cruzados e lábios apertados. Celestine sentou-se ao lado da lareira, com uma das mãos enluvadas segurando uma xícara de chá que não havia tocado. Stendhal entrou por último, com a gola do casaco ainda úmida de névoa, e sentou-se sem dizer uma palavra. Poirot não se posicionou na cabeceira da sala como um juiz. Em vez disso, ocupou um lugar no centro, logo à frente da lareira, onde o calor tocava seus sapatos e não sua mente. Senhoras, senhores, disse ele gentilmente, obrigado. Convidei-os aqui esta manhã porque acredito que chegou a hora de levantar o véu, de entender não apenas como Miles Alberton morreu, mas porque, mais importante, com a assistência de quem. Uma mudança sutil passou pela sala, mas ninguém falou. Poirot cruzou as mãos. Serei preciso. O que vimos naquele estudo não foi simplesmente morte. Foi teatro. Miles Alberton não apenas morreu. Ele encenou sua saída com cuidado, um cuidado que revelava tanto controle quanto mensagem. A pétala de rosa, a mancha de tinta, o relógio, nada disso foi acidente. Cada um era um símbolo. Ele se virou para Stendhal. Messier, o senhor disse uma vez que ele vivia isolado, como se estivesse compondo seu próprio mito. O senhor tinha razão. Mas os mitos só são poderosos quando interpretados. E acredito que alguém aqui o ajudou, conscientemente ou não, a elaborar essa metáfora final. Stendhal não disse nada. Sua boca estava fechada, suas mãos cruzadas. Poirot continua. Vamos começar com o que sabemos agora. Miles não foi envenenado. Ele não foi atingido. Não havia bilhete de suicídio. E, no entanto, havia um poema, um que ele não deixou exposto, mas escondido sob o mataborrão, assim como escondeu o caderno dentro de um livro sobre jardinagem. Ele não pretendia que essas mensagens fossem enviadas à polícia. Ele as destinava a alguém que pudesse lê-las. Ele tirou uma pequena nota dobrada do bolso do peito e a desdobrou. Não quando a rosa cai, mas quando a mão que a colocou é vista, a verdade florescerá. Ele olhou para cima. Ele deixou isso escondido. E ele fala claramente, não é? Ele não pergunta, eles saberão que eu morri. Mas sim, eles verão quem realizou o ato. Daphne mudou ligeiramente de posição. Sua boca estava tensa, mas seus olhos se voltaram brevemente para Celestine, apenas por um instante. Poirot viu. Veja bem, o que me intrigou primeiro, continuou ele, não foi a presença da pétala de rosa, mas sua origem. Não era um enfeite de florista. Veio do próprio jardim em frente a esta casa, de uma roseira que crescia ao longo da parede sul. Confirmei isso ontem. Celestine apertou ainda mais a xícara de chá, e um estalo na porcelana quase não foi ouvido sob suas luvas. Poirot virou-se para ela. Mademoiselle Vale.
A senhora disse uma vez que Miles a comparava a uma rosa de inverno. Que ele via em você algo belo, frágil, impermanente. Essa é uma metáfora que ele apreciava. Não acredito que você tenha colocado a pétala. Mas acredito que ele queria que o mundo acreditasse que você a tinha colocado. Celestine Piscu. Assustida. Ele, o quê? Foi a crueldade final. O poema da implicação. O capítulo inacabado escrito não em palavras, mas em sugestão. Ele orquestrou sua morte para parecer poética, envolta em metáfora. E quem melhor para completar a estrofe final de um poeta do que a própria poetisa? A voz dela tremeu agora. Ele queria que me culpassem. Sim, disse Poirot calmamente. Mas outra pessoa o protegeu. Alguém que viu o que ele pretendia. E se recusou a deixá-lo ter a última palavra. A sala ficou silenciosa. A voz de Poirot suavizou-se, seu timbre atraindo-os como uma mão deslizando seda através da sombra. O relógio estava parado. O caderno escondido. A pétala, colocada delicadamente sobre a mesa. Demasiado delicadamente. O posicionamento, perfeitamente central. Deliberato. Não lançado ou jogado, mas colocado. Acredito que, quando Miles morreu, ele pretendia deixar a rosa no peito. Ou na mão. Uma imagem final. Ele olhou lentamente para a direita. Mas alguém o encontrou primeiro. Alguém que temia o que significaria se aquela imagem final fosse deixada intacta. Alguém que completou a performance, mas redirecionou seu significado. Daphne o encarou sem piscar. Você está insinuando que eu alterei a cena. Estou afirmando, mademoiselle. Houve uma pausa. Ela não disse nada por um longo momento. Então, e o que isso faz de mim, Monsieur Poirot? Uma conspiradora? Uma assassina? Uma irmã? Disse Poirot suavemente. Uma protetora. Não de Miles, mas daqueles que ele esperava ferir na morte. Ela baixou o olhar. Ele continuou. Você viu o que ele fez. Você viu a rosa. Você viu o caderno, talvez. Ou talvez apenas tenha adivinhado seu conteúdo. Mas o que você entendeu, mais profundamente do que ninguém, foi a capacidade dele de causar danos por meio da narrativa. E então você mudou a história. Ela olhou para Celestine. Ele teria destruído a reputação dela. Talvez a liberdade dela. Ele teria feito dela sua última metáfora, a rosa que causou a queda. Poirot Ascencio. Em vez disso, você fez com que parecesse um suicídio poético. Uma tragédia misteriosa. Sem vilão. Sem vítimas. Apenas um símbolo e uma pergunta. Lady Alberton finalmente quebrou o silêncio. Então, o que diz a lei sobre isso, Monsieur Poirot? Poirot se virou, com a voz calma. A lei diz que ela moveu uma flor. Escondeu um caderno. Não mudou nada que pudesse alterar a morte de Miles. Ele morreu, eu acredito, de insuficiência cardíaca. Induzida, talvez, por esforço excessivo ou mesmo por compostos auto-administrados que não conseguimos rastrear. Mas nenhum crime foi cometido em sua morte. Stendhal levantou-se lentamente. Mas a história que ele escreveu, a sua verdade, agora foi escondida. Poirot virou-se para ele. Não, Monsieur. Foi interpretado. E talvez seja tudo o que um homem pode realmente esperar quando escreve com metáforas em vez da verdade. O silêncio que se seguiu não foi pesado, mas profundo. Poirot respirou fundo e olhou mais uma vez ao redor da sala. As pétalas caíram, disse ele suavemente. E agora não vemos a flor, mas a mão. E com isso, Hercule Poirot, ordeiro, meticuloso e totalmente composto. Curvou a cabeça levemente e se virou em direção à porta, já considerando que tipo de chapéu seria mais adequado para uma viagem de volta a Londres e uma mente agora em paz. A saída de Poirot da sala de estar foi recebida com um silêncio que soou mais reverente do que atordoado. Ninguém se moveu para segui-lo, não imediatamente. Permaneceram onde estavam, cada um imerso no eco particular das últimas palavras do detetive.
As pétalas caíram. E agora não vemos a flor, mas a mão. Era um final poético para o que parecia, finalmente, um caso encerrado. Mas o andar de Poirot enquanto subia as escadas não era de satisfação. Era de reflexão. O assunto, disse a si mesmo, estava quase encerrado. Mas uma pétala, por assim dizer, ainda não havia pousado. Em seu quarto de hóspedes, Poirot abriu a mala com a precisão geométrica de sempre e recuperou seu caderno, colocando-o sobre a escrivaninha. Folheou as páginas, não do volume preto que Miles escondera, mas do seu próprio. Páginas com caligrafia pequena e organizada. Anotações, nomes, cronometragem, frases ditas e não ditas. Ele julgara o assunto encerrado. Daphne revelara seu papel. A morte poética fora reenquadrada. No entanto, uma coisa permanecia sem solução, como um sussurro preso atrás de um vidro. Houve um segundo par de mãos. Não só a da Daphne. Esconder o caderno foi o ato de alguém que temia a verdade, não apenas o mal que poderia causar a Celestine, mas também o mal que poderia causar a si mesmo. O caderno estava enterrado em um livro, o livro de design de jardins. Essa escolha parecia abstrata demais para Daphne. Ela era pragmática, não simbolista. Ela o teria queimado ou trancado. Mas escondê-lo entre as metáforas de Miles? Era obra de outra pessoa. Levantou-se de repente, com a testa franzida, e saiu da sala, movendo-se rápida, mas silenciosamente. Pelo corredor, passando pela biblioteca, pelo escritório silencioso onde a Rosa outrora repousara. E então para a pequena porta do outro lado da galeria, meio escondida atrás de uma tapeçaria. Era a sala de escrita original da casa, há muito desativada. Mas, na noite anterior, Forbes mencionara isso a Farley. O biógrafo levou alguns livros para lá. Senhor, disse que precisava de paz. Poirot girou a maquinita. Não estava trancada. O quarto cheirava levemente a papel velho e encadernações de couro. Uma pequena lâmpada queimava fracamente ao lado de uma poltrona no canto, e sobre a escrivaninha havia um livro aberto e um maço de anotações amareladas. Poirot foi até a escrivaninha. As anotações não eram de Stendhal. Eram transcrições. Parágrafos copiados de cartas, diários, fragmentos de conversas. E ali, no alto de uma folha, ele falou da Rosa novamente hoje. Disse que ela sobreviveria a ele. Que até a decadência era mais honesta que o amor. Poirot franziu a testa. Não eram apenas anotações para uma biografia. Eram ensaios, para um retrato. Não de Miles como ele era, mas de como Stendhal queria que ele fosse lembrado. Ele examinou a mesa novamente e encontrou, escondida atrás de uma pasta de páginas manuscritas datilografadas, uma bolsa de couro preta. Ele abriu. Lá dentro, estavam os primeiros capítulos da biografia datilografados. Mas a introdução não era uma introdução de fato, era um epitáfio. Preservar um homem que dominou a ocultação é um paradoxo. Mas na morte, Miles Alberton revelou mais do que em vida. E, no entanto, escolhi manter algumas verdades não escritas. Algumas pétalas não arrancadas. Os olhos de Poirot se estreitaram. Então foi Stendhal quem escondeu o caderno. Não para proteger Celestine. Não para ajudar Daphne. Mas para controlar o mito. Passos soaram atrás dele. Poirot se virou, já sem surpresa. Stendhal estava parado na porta, com os braços cruzados e o rosto ilegível na penumbra. Você encontrou, ele disse simplesmente. Poirot assentiu. Você temia que os últimos escritos dele distorcessem a narrativa que você havia moldado. Eles teriam destruído, respondeu Stendhal. Você viu o que ele escreveu. Paranoia, rancor, metáforas com facas. Não era filosofia. Era vingança. Poirot se aproximou. E, no entanto, você não destruiu o caderno. Você o escondeu. Isso eu acho interessante. Stendhal apertou os lábios. Eu disse a mim mesmo que poderia publicá-lo, eventualmente. Enquadrá-lo como um apêndice. Mas eu sabia o que isso faria.
com Celestine, com seu legado, com a estrutura do livro. Passei 3 anos construindo. Poirot ergueu as sobrancelhas. E Miles? O que ele teria pensado? Ele teria aprovado, disse Stendhal calmamente. Ele sempre adorava quando eu entrava na brincadeira. Mesmo quando nos odiávamos. Poirot olhou para ele por um longo momento. Você entende que a lei não se preocupará com metáforas, com narrativas. Se descobrirem que você adulterou a cena, removeu um item pessoal, você poderá ser acusado de obstrução. Eu não o matei, disse Stendhal bruscamente. E não coloquei a rosa. So enterrei a coda. Poirot assentiu levemente. É por isso que ainda não contei ao inspetor-chefe Farley o que encontrei aqui. Porque entendi uma coisa, Monsieur. O senhor não escondeu a verdade. O senhor a reescreveu. A expressão de Stendhal vacilou. Culpa, talvez, ou apenas cansaço. Poirot virou-se para a porta e então parou. Uma pergunta. Por que esse livro? Por que o livro de design de jardins? A voz de Stendhal soou suave agora. Porque ele me disse uma vez que o jardim mais verdadeiro era aquele em que você nunca andava. Que vivia em esboços e linguagem. Miles não gostava de rosas de verdade. Ele adorava a ideia delas. Poirot não disse nada. Ele saiu do quarto e fechou a porta atrás de si com um clique silencioso. Mais tarde naquela manhã, quando o carro chegou para levá-lo à delegacia, Poirot estava no saguão com Lady Alberton ao seu lado. A casa estava silenciosa. Celestine permaneceu no andar de cima. Daphne havia retornado ao seu escritório. Stendhal desaparecera na ala leste. Já terminou? Perguntou Lady Alberton. Poirot refletiu sobre a questão. Por enquanto, madame. A última pétala caiu. Ela assentiu. O senhor tem um jeito curioso de trazer a paz, Monsieur Poirot. Eu não trago paz, disse ele gentilmente. Apenas a forma da verdade. Se ela conforta ou não, isso nunca cabe a mim decidir. Ele tirou o chapéu, entrou no carro que o esperava e foi levado pela estrada encharcada de névoa, com as torres da Alberton House desaparecendo atrás dele, como um verso escapando da memória. Elegante, melancólico e inacabado, como são todos os poemas verdadeiros. A chuva havia retornado quando o trem levou Hercule Poirot para fora dos pântanos e para a paisagem sinuosa, o céu baixo e pesado, como se lamentasse algo não resolvido. Poirot estava sentado sozinho em seu compartimento, com as mãos cruzadas sobre o cabo da bengala, a testa levemente franzida. Observou as gotas de chuva traçarem linhas diagonais pela janela como arranhões em uma tela. E embora a casa em Alberton agora estivesse atrás dele, suas vozes ainda sussurravam. Ele dissera que estava encerrado. E, na forma, talvez, estava. Miles Alberton estava morto. Nenhum crime havia ocorrido, não pela definição legal. No entanto, Poirot aprenderá há muito tempo que a legalidade e a verdade muitas vezes residiam em cômodos diferentes da mesma casa. Não houve justiça para Miles. Mas houve injustiça? Ele não acreditava que Daphne tivesse agido com malícia. Nem Stendhal, cujo encobrimento era fruto mais da obsessão narrativa do que da intenção de enganar. Nem Celestine, cujo potencial como vítima e musa quase fora distorcido em tragédia, mentira. Não de verdade. Mas a história, mesmo agora, mudava na mente de Poirot como um poema lido em voz alta em diferentes cadências. Uma nova interpretação começava a tomar forma. Ao retornar a Londres, Poirot não foi diretamente para Vitehaven Mansions. Em vez disso, pegou um táxi para a Biblioteca Britânica. À tarde, sentou-se no silêncio da sala de leitura de livros raros, debruçando-se sobre as resenhas e artigos coletados, escritos por ou sobre Miles Alberton. O que ele buscava não era informação, mas sim o tom, como Alberton havia falado sobre sua própria obra. Como havia falado sobre o amor. Foi num ensaio obscuro de 1928 que Poirot encontrou a chave que nem sabia que procurava. Uma única linha, enterrada num artigo autoindulgente sobre poética e decadência. No ato final,
É preciso escolher se a rosa cai naturalmente ou é colhida pela mão de outro, pois não é a morte que nos define, mas quem termina nossa sentença. Poirot recostou-se na cadeira. Não era uma metáfora. Era um plano. Ele começou a ler novamente, cruzando referências de artigos, cartas, bilhetes, alguns deles citados nos primeiros rascunhos biográficos de Stendhal. Cada um repetia o tema: a obsessão de Miles por controle, por significado orquestrado. Ele nunca se contentava em deixar a vida se desenrolar. Ele a moldava. Curvava. A aparava como uma cerca viva de jardim, na forma que mais admirava. Mas havia outro fio condutor, que Poirot inicialmente descartou como uma postura romântica: o fascínio silencioso de Miles por venenos que não deixavam marcas. Em 2 de seus ensaios anteriores sobre poetas simbolistas, ele aludiu a uma planta. Aconitum ferox, uma espécie de acônito às vezes referida na literatura clássica como o sino silencioso. Poirot fechou o caderno lentamente. Não havia nenhum veneno confirmado no corpo. Mas Miles certa vez escreveu que o acônito, tomado em pequenas quantidades, produzia sintomas indistinguíveis de insuficiência cardíaca, seguidos de morte silenciosa e súbita. Ele saiu da biblioteca antes do sinal tocar 5 horas, a luz começando a diminuir por trás das nuvens espessas lá fora. No táxi, sentou-se em silêncio mais uma vez, desta vez com um novo pensamento serpenteando por sua mente. Miles encenou um suicídio com a intenção de parecer poético. Mas e se alguém tivesse visto o seu plano e o deixado seguir em frente? E se o verdadeiro crime não tivesse sido assassinato, nem ocultação, mas permissão? Quando ele chegou ao seu apartamento, um telegrama o esperava. Da Lady Halberton. Venha imediatamente. Algo preocupante aconteceu. Celestine desapareceu. Stendhal está se comportando de forma estranha. Daphne está em silêncio. Receio que algo esteja inacabado. Poirot se virou imediatamente e pediu ao táxi para esperar. Em 2 horas, ele estava de volta ao trem, de volta aos pantanos, de volta à casa cujos segredos fingiam dormir. A mansão estava envolta em névoa quando ele chegou. Nem lua, nem estrelas, apenas o fraco brilho de uma lâmpada na galeria superior. Lady Alberton o encontrou no hall de entrada, apoiando-se mais pesadamente na bengala do que antes. Ela foi embora ontem à noite, disse ela sem rodeios. Nenhuma palavra, nenhum bilhete. Não levou nada além do casaco. Senorita Vale? Lady Halberton Ascencio, sombria. Achei que ela estivesse apenas chateada. Mas quando questionei Daphne, ela disse que Celestine tinha recebido uma carta naquela manhã. Da Oliver. Stendhal. Ele nega. Diz que não enviou nada. Mas está trancado na velha sala de escrita desde manhã. Recusa-se a comer. Não confio no silêncio. Monsieur Poirot. Ele tem um som próprio. Poirot foi direto para a ala leste. A porta da sala de escrita estava entreaberta, com a luz bruxuleante lá dentro. Ele entrou sem bater. Stendhal ergueu os olhos da mesa. Parecia mais velho de alguma forma, acinzentado nas bordas, como se a casa tivesse sugado a cor dele. À sua frente, havia 2 folhas de papel. Você veio escrever sua versão? Ele perguntou baixinho. Eu não escrevo histórias, disse Poirot. Eu as termino. Stendhal deu um leve sorriso. Então acabe com isso. O que havia na carta? Perguntou Poirot. A boca de Stendhal se contraiu. Nada. Eu não enviei nenhum. Você fez isso. Ela contou para Daphne. Ela foi embora por causa disso. Ele hesitou. Eu escrevi alguma coisa. Uma página que nunca enviei. Talvez ela tenha encontrado. O Lido. Não sei. Moster me. Stendhal deslizou a página para frente. Poirot leu em silêncio. Ela era o último verso do poema. A rosa ainda não colhida. E embora eu não o tenha matado, me pergunto agora se deveria tê-lo feito. Ele queria uma performance. Eu deveria ter lhe dado uma. Em vez disso, deixei o palco meio aceso. Deixei que ela acreditasse que ele morreu por ela.
Poirot ergueu os olhos. Você contou isso a ela? Deixei na porta dela. Não sei se ela leu. Você não sabe porque não perguntou. Porque queria que o mito fosse preservado. Ela era o mito, disparou Stendhal. Miles a criou. Ele a usou como usava palavras. Se eu destruísse isso, o que sobraria? Uma pessoa, disse Poirot simplesmente. O silêncio se instalou entre eles. Poirot se levantou. Ela precisa ser encontrada, disse ele. E mais, compreendida. Porque não acredito mais que Miles Alberton morreu sozinho. Acredito que ele pediu uma testemunha. Stendhal piscou. Você acha que Celestine? Não. Mas acho que ela sabia o que ele pretendia. E, sabendo disso, não fez nada. Não por crueldade, mas por exaustão. Poirot virou-se para a porta. Eu a encontrarei, disse ele. Não por justiça, mas pela verdade. Mesmo quando ela chegar tarde demais. Ele saiu da sala sem dizer mais nada. Pelo corredor. Pela galeria resfriada pela névoa. Em direção à porta da frente. Porque o poema não acabou. Ainda não. O vento aumentara lá fora, pressionando as janelas altas da casa Alberton com um zumbido baixo e triste, como se a própria charneca suspirasse sob o peso do que não foi dito. Poirot saiu para o pátio da frente, o casaco bem apertado sobre o peito, o chapéu protegido contra os elementos. A neblina havia se adensado novamente, não a suavidade flutuante de dias anteriores, mas uma densa cortina de cinza que engolia Formash a poucos passos à frente. Ele parou logo depois da escada, examinando o terreno com os olhos semicerrados. Em algum lugar lá fora, Celestine Vale havia se afastado da casa, das mentiras e da verdade retorcida como raízes sob as rosas. Mas para onde? E por que agora? Não era o comportamento de alguém fugindo da culpa. Era a ação de alguém tentando escapar de um final que não havia escrito. Ele já vira isso nos olhos dela antes. O cansaço, o medo de ser transformado em metáfora, de ser usado novamente na narrativa de outra pessoa. Poirot pensara que talvez o pior já tivesse passado. Mas no momento em que leu a carta não enviada de Stendhal, soube. Celestine não se sentirá livre. Sentira-se abandonada. E agora estava claro que alguém, em algum lugar, havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Um movimento chamou sua atenção. Apenas um sopro de sombra contra a neblina. A casa do zelador. Ele se lembrava agora. Uma estrutura baixa e torta, aninhada perto da linha das árvores, desocupada desde o outono passado, quando o velho falecera. Vazia. Ou deveria estar. Poirot caminhou em sua direção, o cascalho estalando levemente sob seus passos. A névoa o envolvia, abafando o mundo. Quando chegou à porta, estava molhado até os joelhos e gelado, mas sua mente estava afiada. Bateu uma vez, suavemente. Nenhuma resposta. Ele girou a maçaneta. Ela abriu com um rangido. Lá dentro, o ar estava parado e seco, com aquele cheiro inconfundível de desuso. Madeira velha, pedra fria e, levemente, um traço de fumaça. Alguém estivera ali. Ele entrou. Uma chaleira estava sobre o fogão, fria há muito tempo. Uma xícara repousava ao lado. Uma única cadeira estava encostada na pequena mesa. Sobre a mesa, uma página de versos manuscritos, rabiscada com tinta espiralada e ligeiramente hesitante. Não era a letra de Alberton. Poirot leu rapidamente. Você me fez uma rosa, mas não uma mulher. Você amou o que eu parecia, não o que eu carregava, e então deixei as pétalas caírem, e me afastei do seu jardim, antes de ser enterrada, como outra metáfora. Uma voz atrás dele disse: eu esperava que você viesse. Poirot se virou. Celestine estava parada na porta, com o casaco úmido, o cabelo desgrenhado pelo vento e a expressão estranhamente calma. Ela entrou, fechando a porta atrás de si. Seus olhos encontraram os dele com a firmeza de alguém que havia ensaiado o que pretendia dizer. Eu não estava correndo, ela disse. Eu sei, respondeu Poirot. Eu só precisava de espaço. Um lugar intocado.
Um lugar que não ecoasse com suas palavras. Poirot gesticulou gentilmente para o poema. Você escreveu o seu. Ela deu um sorriso cansado. Eu tentei. Durante anos, escrevi para ele, não para mim. Ele costumava dizer que eu tinha uma voz. Como gelo, áspera, calma, mas sempre derretendo. E agora? Quero ficar em silêncio, disse ela, mas nos meus próprios termos. Poirot se aproximou, com a voz baixa e gentil. Você sabia, não é? O que ele pretendia. Ela assentiu. Não exatamente. Mas eu suspeitava. Naquela manhã, ele estava diferente. Ainda assim, quase gentil. Ele me pediu para ler algo que ele tinha escrito. Apenas um parágrafo. Era lindo. Sobre finais. Sobre escalas. E eu soube naquele momento. Ele estava se despedindo. Por que você não o impediu? Ela desviou o olhar. Porque ele não teria me deixado. Porque ele teria transformado meu protesto em uma estrofe. Se eu gritasse, ele teria transformado isso em uma metáfora para a dor. Se eu chorasse, ele teria transformado isso em um símbolo de traição. Ele já tinha escrito o meu papel. Poirot a encarou com serena compreensão. E, no entanto, você voltou. Eu não podia deixar isso inacabado. Não podia deixar que se tornasse apenas a história dele. Você pensou em escrever a verdade? Pensei em queimar o caderno. Voltei para o escritório mais tarde naquela noite. Mas ele já tinha sumido. E então eu soube, alguém havia interferido. Alguém queria o final nos seus termos. Stendhal. Ela assentiu. Poirot refletiu. Então você foi embora de novo, desta vez não para fugir, mas para recuperar sua voz. Sim, ela disse. Porque, no fim das contas, não se tratava de Miles. Tratava-se de todos nós, Daphne, Oliver, até Lady Alberton. Ele nos escreveu como se fossemos nossos donos. Mas nunca fomos personagens. Nunca fomos apenas imagens para ele arranjar. Houve um longo silêncio. O vento soprava lá fora, passando pelos beirais como um sopro exalado. A voz de Poirot, quando soou, era quase melancólica. Ele acreditava que a morte era sua autoria final. Mas a morte não é publicação, mademoiselle. É apenas a encadernação. As palavras ainda precisam ser lidas. Para serem desafiadas. Celestine foi até a lareira e pegou uma pequena caixa de lata debaixo dela. Ela a entregou a Poirot. Encontrei isso. Estava atrás do fogão. Acho que ele deixou para mim. Lá dentro, cuidadosamente dobrada, havia uma única página. O último bilhete de Alberton. Uma carta, não para o mundo, mas para ela. Para Celestino, você foi a única coisa que não consegui conter em palavras. Eu temia seu silêncio mais do que sua voz, sua autonomia mais do que seu afeto. Ao escrever sobre você, eu te perdi. Mas talvez esse seja o preço de fazer arte a partir da verdade. Perdoe-me, se puder. Milhaz. Ela olhou para Poirot. Não sei se é um pedido de desculpas ou vaidade. Talvez ambos, disse ele. Mas é verdade. E isso é mais raro do que uma metáfora. Ele fechou a lata e a devolveu. O que você vai fazer agora? Ela dobrou a carta e a guardou no casaco. Vou embora. Começar de novo. Algum lugar que ele nunca tocou. Algum lugar que eu não precise ser bonita ou trágica. Apenas real. Poirot assentiu lentamente. Isso é sábio. Não se torne o último verso dele. Mademoiselle. Seja sua própria prosa. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com algo que não era exatamente tristeza. Obrigada. Ele abriu a porta para ela, e juntos eles entraram na neblina que se dissipava, o pântano silencioso, o caminho atrás deles úmido, mas claro. Celestine caminhava à frente, seu corpo lentamente engolido pela luz da manhã. Poirot voltou-se para casa, onde sabia que os outros estariam esperando, sem saber que o ato final não terminara em revelação ou punição, mas em algo mais raro, libertação.
O mistério, pensou ele, nunca fora a morte de Miles Alberton. Sempre foi sobre como todos os outros sobreviveram a ele. Quando Poirot retornou à casa Alberton, o céu já começava a se dissipar, a névoa opressiva dando lugar a uma luz solar filtrada que lançava sobre os pantanos um dourado hesitante. Era a primeira luz que a casa via em dias, embora ninguém lá dentro parecesse notar. A grandiosa estrutura permanecia imóvel e silenciosa, suas janelas refletindo o mundo sem emoção, assim como as pessoas dentro dela. Encontrou Lady Alberton na sala de música, sentada não ao piano, mas ao lado dele, com as mãos entrelaçadas no colo. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, observando-o não com expectativa, mas com silenciosa resignação. Você a encontrou, ela disse. Poirot inclinou a cabeça. Sim, madame. Ela está segura. E quanto à sua verdade? Ela carrega isso consigo. E acredito que, com o tempo, ela o compartilhará, em seus próprios termos. Lady Alberton assentiu uma vez. Então imagino que ela seja mais livre do que o resto de nós. Ela se fez assim, disse Poirot gentilmente. A mulher mais velha voltou o olhar para a janela alta. Às vezes me pergunto o que esta casa teria se tornado se Miles não tivesse retornado a ela depois de Oxford. Ele nunca deveria herdar, não de verdade. Mas ele se apegou ao lugar. Falava dele como uma catedral para o pensamento. Poirot foi até o piano, apoiando a mão levemente sobre a tampa. Tornou-se um teatro. Não uma catedral. E, no fim, engoliu seu dramaturgo. Os olhos de Lady Alberton brilharam levemente. E a plateia? Eles foram escalados para o drama deles sem consentimento. Mas acredito que a cortina já caiu. Ela deu um sorriso seco e frágil. Seu tipo de teatro termina em verdade, não em aplausos. Poirot permitiu que o silêncio se prolongasse por mais um instante antes de se desculpar. Dirigiu-se à ala leste, onde Stendhal ainda permanecia, não confinado, não acusado, mas à deriva. Como um homem cujo mapa fora reescrito durante o sono. A sala de escrita estava novamente escura, a janela parcialmente fechada com cortinas, embora a escrivaninha permanecesse arrumada. Stendhal sentou-se ao lado dela, com uma cópia de seu próprio texto datilografado no colo. Eu esperava que você voltasse com ela, ele disse, sem olhar para cima. Ela se foi, respondeu Poirot. Não para longe, mas o suficiente. Stendhal assentiu lentamente. Achei que sim. Não era minha intenção que ela desaparecesse. Você quis dizer preservar alguma coisa. Sim, disse ele. A dignidade dos mortos. Mesmo os cruéis. Construímos suas histórias para que o mundo não as destrua em sua ausência. Poirot entrou na sala. E, no entanto, você destruiu a dela. Stendhal ficou um pouco tenso. Poirot continuou. O senhor não foi apenas um biógrafo, Messier. Foi um participante. Viu os sinais, talvez antes de qualquer um. As referências, o simbolismo, o distanciamento. Pode não ter desejado a morte dele, mas não resistiu. E então fez a curadoria. Escondeu o que ele escreveu. Moldou a narrativa. Eu não o matei, disse Stendhal, embora as palavras não tivessem veemência. Não, concordou Poirot. Você não fez isso. Mas escolheu uma verdade. A sua verdade. Não a dele. Não a dela. Não a objetiva. E, ao fazer isso, cometeu uma espécie de roubo. Stendhal fechou o manuscrito lentamente. Ele queria ser lembrado sob uma certa luz. Tentei dar-lhe isso. O tom de Poirot permaneceu gentil. Ele não merecia a luz. Nem a sombra. Ele merecia apenas o registro. A verdade. Você a negou não apenas ao mundo, mas às próprias pessoas que ele deixou para trás. Houve uma pausa. Então Stendhal perguntou: o que acontece agora? Depende, disse Poirot. Você não é culpado de nenhum crime, mas talvez de um pecado contra a clareza. O caderno está sob meus cuidados agora. Não vou queimá-lo. Nem vou publicá-lo.
Você vai mantê-lo escondido? Deixarei que aqueles nomeados em suas páginas decidam seu destino, respondeu Poirot. Daphne. Celestine. Até Lady Alberton. Nem você, nem eu. Stendhal assentiu, um gesto que parecia mais uma rendição do que uma concordância. Poirot o deixou ali, sozinho com seus papéis, e retornou ao corredor, onde Daphne estava no patamar, tendo esperado em silêncio. Ela desceu as escadas lentamente, parando quando elas se encontraram no meio do caminho. Ela te contou? Ela perguntou. Ela me disse o suficiente. Eu devia ter queimado, disse Daphne. O caderno. O poema. Tudo. Talvez, disse Poirot. Mas acredito que não, porque uma parte de você ainda precisava acreditar que ele havia escrito algo digno. Ela deu uma risada vazia. Ele nunca escreveu a verdade. Ele apenas a representou. Poirot a observou por um instante. Você mudou o final, mademoiselle. Isso pode não ter sido justiça, mas foi misericórdia. E é isso que você vai dizer ao mundo. Vou dizer a eles que um homem morreu, disse Poirot, e que aqueles que viveram tiveram a coragem de não deixá-lo escrever a palavra final. Mais tarde, quando o carro voltou para buscá-lo pela última vez, Poirot ficou sozinho na beira do jardim, com o olhar fixo nas roseiras perto do muro. Elas já começavam a murchar, com as pétalas murchando sob o peso da chuva. Ainda não estavam mortas, mas quase. Ele estendeu a mão e tocou uma delas delicadamente, tomando cuidado para não perturbá-la. Atrás dele, a casa permaneceu. A verdade, pensou ele, nunca é completa. São pétalas espalhadas ao vento, algumas preservadas, outras perdidas, outras esmagadas sob os pés antes que pudessem ser lidas. Mas, neste caso, o suficiente havia sobrevivido para entender a forma da coisa. O suficiente para honrar a realidade, se não a ilusão. Quando o carro se afastou de Alberton House pela última vez, Poirot recostou-se no banco, com o leve aroma de rosas e chuva ainda impregnado em seu casaco. E embora o caso tenha começado com uma pétala, terminou com um silêncio mais eloquente do que qualquer poema que Miles Alberton já havia escrito. O trem de volta a Londres balançava suavemente enquanto atravessava o campo, as janelas embaçadas por uma chuva fina que cintilava como uma névoa de memórias. Poirot sentou-se em solidão, o caderno preto cuidadosamente embrulhado em uma pasta protetora no assento ao lado. Suas mãos estavam cruzadas, o olhar fixo. Não na paisagem que passava, mas em si mesmo, nas complexidades de um caso que se revelara não com violência ou sangue, mas com o lento desenrolar do fracasso humano, da vaidade e da dor. Não houve nenhum assassino. E, no entanto, alguém morreu por desígnio. Um crime sem criminoso, mas não sem consequências. À medida que a paisagem passava em tons de cinza e verde, Poirot se permitiu o luxo da reflexão. Não sobre a solução em si, que havia chegado a ele como todas as verdades eventualmente chegavam, por ordem e observação, mas sobre as pessoas que ela havia tocado. Miles Alberton fora um homem de intelecto sem bondade, um criador de palavras que se recusava a viver por elas. Construir a sua vida como um palco e exigirá que sua morte fosse a performance final, uma metáfora perfeitamente construída. Mas o que ele não compreenderá, o que sempre falhara em compreender, era que as pessoas não são personagens. Elas não se mantêm obedientes à forma da história em que se tenta escrevê-las. Daphne, antes satisfeita em ser a irmã obediente, quebrou o feitiço, alterando o ato final em um ato desesperado de controle. Ela não havia assassinado o irmão, ela havia enterrado sua intenção. Uma ambiguidade moral que Poirot, pela primeira vez, escolhera não perturbar. Stendhal também pecara, não por ação, mas por omissão. Permitirá que a verdade se curvasse à narrativa, ao mito, à perfeição de uma biografia bem elaborada. Seu crime fora a vaidade disfarçada de reverência. Em outro homem, Poirot poderia tê-lo condenado. Mas em Stendhal, ele vira algo mais patético do que malicioso. Um homem que temia a irrelevância mais do que o erro. E Celestine. Ela não impediu a morte. Não gritou,
não implorou. Ela se afastou. Mas retornou, não por Miles, mas por si mesma. No fim, escolheu não ser escrita. Não ser a rosa do inverno. Seu silêncio foi confundido com fragilidade. Era, em vez disso, resistência. Os lábios de Poirot se apertaram levemente. Nesse mistério, o mais importante não era a descoberta de um assassino, mas a restauração da identidade. A separação entre metáfora e verdade. Na estação seguinte, Poirot levantou-se, recuperou o caderno e desembarcou. Percorreu as ruas de Londres até chegar a uma estação de correios tranquila, entre um antiquário e uma tabacaria. Lá, enviou 4 cartas, cada uma cuidadosamente endereçada. Para Celestine Vale, ele enviou uma cópia do poema que Miles havia escondido sob o mata-borrão, junto com uma breve nota. Mademoiselle, as palavras finais foram dele, mas a voz final é sua. Para Daphne Alberton, ele anexou uma única página do caderno escondido, aquele em que Miles tentará desmantelá-la como uma relíquia, uma silhueta em decomposição. Abaixo, Poirot acrescentou: mesmo em sua crueldade, ele revelou sua força. Isso, talvez, seja justiça suficiente. Ele devolveu a Oliver Stendhal as páginas iniciais do manuscrito que havia escondido, com uma nota resumida: recomendo um novo começo. Um que inclua todos os capítulos. E finalmente, para Lady Alberton, ele escreveu apenas isto: sua casa resistiu a muitas tempestades. Que esta fique na memória, não no mito. Naquela noite, Poirot retornou finalmente à Vitehaven Mansions. Colocou o caderno preto em uma prateleira de seu escritório, não enterrado, não exposto, mas colocado discretamente entre outros documentos cujas verdades eram delicadas demais para os olhos do público. Hastings, se estivesse lá, poderia ter perguntado se a justiça havia sido feita. E Poirot teria respondido: não, meu amigo. Não justiça. Não desta vez. Mas algo talvez tão raro quanto a verdade, não dita, mas compreendida. Ele sentou-se perto da lareira, com as mãos unidas, e o tic-tac silencioso do relógio da lareira ecoava suavemente no quarto. Mais um caso encerrado. Mais uma rosa caída. E em algum lugar lá fora, uma mulher escrevendo seu primeiro poema não como musa, mas como autora.